nome é Larissa Ohana, sou maquiadora. Quando eu comecei a me maquiar, eu comprava um monte de pincel sem nem saber pra que eles serviam. Comprava kit de pincel, comprava um pincel ou outro só porque era bonitinho. Até eu descobri que eu precisava de muito menos pincel do que eu já tinha comprado. E para que você não precise ficar gastando com um pincel que não vale a pena, hoje eu vou te mostrar qual a função de cada pincel, para que cada um serve, e você vai ver que com menos de 10 pincéis você consegue fazer uma maquiagem completa. E fica até o final, eu vou dar algumas dicas para você na hora da compra dos seus pincéis, seja online ou na loja, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, já deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, qualquer dúvida que você for tendo ao longo do vídeo, vai deixando no comentário que depois eu te respondo, tá? Afinal, de quantos pincéis você realmente precisa para fazer uma maquiagem completa? Seguindo o passo a passo da maquiagem, eu vou começar pela aplicação da base. Lembrando que o começo da maquiagem é a limpeza e hidratação, só que como eu não preciso de pincel, eu não vou falar do pincel, mas não pula essa parte da maquiagem. Então vamos lá. Para a aplicação da base, o pincel Kabuki, que é nesse formato aqui. Ele é bem firme, redondinho. Eu gosto de aplicar base com ele é próprio para isso. E aí, dando algumas batidinhas no rosto, você consegue dando acabamento para a base. Então, esse seria o pincel para a aplicação da base. Porém, o único que a gente pode substituir aqui por outra coisa seria pela esponjinha, tá? Para a aplicação da base. Eu gosto dessa esponjinha, por quê? Porque ela cresce na água. Repita comigo. Esponjinha boa é a esponjinha que cresce na água, tá? Vou mostrar pra vocês. Seca, molhada. Quando a esponjinha ela cresce desse jeito na água, ela fica mais fofinha, ó, ela fica bem fofinha. E quando ela fica molhada, ela fica mais confortável para aplicação na pele. Então, aplicar a base com uma esponjinha molhada é muito bom. Até se você já tem o pincel Kabuki e quer comprar a esponjinha, pode usar os dois. Passa a base com o pincel, depois vem com a esponjinha molhada e dá acabamento com ela. Depois, quando vocês quiserem ver a lista completa dos pincéis, tá lá no meu blog. O link tá aqui na descrição, só ir lá, já tem a lista, inclusive com um link para compra de cada um. A esponjinha é essa aqui da Oceane, ela vem nesse pacotinho, vem 6 esponjinhas, o valor dela não chega a R$20, então vale muito a pena, até dá pra comprar com uma amiga e dividir, tá? Vale muito a pena. Esse próximo pincel, pincel de pó. Eu uso esse pincelzinho aqui, ele é de um kit que eu comprei há muito tempo e eu gosto de aplicar o pó com ele. Geralmente o pincel que é vendido pra pó é esse aqui bem grandão, só que como a gente aplica bem próximo ao olho, pode ser incômodo, ou se você tá fazendo a maquiagem um pouco mais rápido, ele pode entrar no olho. Então um pincel menor, com o mesmo formato, não tão aberto, mas mais ou menos com o mesmo formato e menor, ajuda na hora de aplicar o pó aqui embaixo. Como eu tenho esse grandão, eu tiro o excesso do pó com ele, então dá pra usar também, tá? Mas você só precisa de um. O pincel pra contorno é o pincel chanfrado, ele é vendido pra blush, porém eu gosto mais dele pra contorno. Ele é bem firminho e consigo fazer a aplicação e esfumar bem ele. Então eu gosto desse pincel chanfrado pra fazer o contorno e eu te indico esse pincel pra fazer o contorno. Próximo pincel, pincel de blush, é esse pincel aqui, que é o pincel Duo Fiber. Ele tem, ó, 2 tamanhos de cerdas, a pretinha menor e a branquinha maior. Então eu vou pegar menos produto com ele. E a ideia do blush é que seja uma corzinha só, né, que eu pegue um pouco menos de produto, então ele ajuda. Então a minha indicação pro pincel de blush seria esse aqui, que é o Duo Fiber. Agora o pincel para iluminador, eu uso esse daqui da Ruby Rose, que ele parece o pincel de pó, só que menorzinho, e inclusive você pode usar o mesmo pincel que você usou pra passar o pó, você pode usar pra passar o iluminador. Só tem que tomar cuidado pra na próxima vez que você for maquiar, tirar o excesso, senão os brilhos do iluminador você vai acabar aplicando onde é pra ficar o pó. Então não necessariamente você precisa comprar um pincel só pra iluminador, dá pra usar o mesmo do pó. Eu gosto dele até um menor que ele, porque onde a gente aplica o iluminador, eu preciso de um pincel menorzinho. Se ele for muito grande, muito espaçado, eu vou acabar aplicando onde não é pra aplicar. Então esse daqui eu gosto bastante pra aplicar iluminador. Eu sei que você vai me perguntar, pra que serve esse pincel? Eu sei que você vai me perguntar. Eu sei que você tá com dúvida, eu sei que você deve ter uns 2, 3 aí nessa casa, mas eu uso esse só pra limpar teclado, tá? Na maquiagem eu não acho que ele seja bom. Esse pincel, ele é vendido como pincel para iluminador. Ele é muito fininho, então quando eu pego o iluminador aqui e vou tentar passar, ele faz uma linha. E para eu esfumar
com esse pincel é muito difícil. Então eu não costumo usar ele pra iluminar, só pra limpar teclado. Então fica a dica. O pincel pra sobrancelha é esse daqui, ó. Ele é 2 em 1, tem a escovinha e ele é chanfrado desse lado. Ó, ele é fininho e ele é bem firme, então eu consigo fazer a sobrancelha, já ir penteando, então 2 em 1 já ajuda. Se você tiver os dois separados, não tem problema, é que os dois em um só tira o trabalho de pegar outro pincel, mas não tem problema, dá pra usar os dois separados também. Para a área dos olhos, nós temos 2 pincéis que são essenciais, que seria o pincel de esfumar, que é esse daqui. Geralmente ele tem cerda natural, ele é bem fofinho, tá? Pra ajudar na hora do esfumado. E também o pincel de depositação. Ele também é mais fofinho, ele não é tão firme. Eu gosto desse pincel porque tanto sombra quanto aplicação de glitter ele consegue fazer bem. E também na hora de fazer aquela linhazinha aqui embaixo, de aplicar a sombra embaixo, eu consigo fazer com ele. Então já ajuda, eu tenho um pincel que eu consigo fazer várias coisas com o mesmo. Para os olhos seriam esses 2 pincéis. Então esses são os pincéis que você precisa para fazer a sua maquiagem completa. Vocês viram que com menos de 10 pincéis a gente consegue fazer uma maquiagem, e são eles: pincel kabuki para base ou a esponjinha, pincel para pó, pincel para contorno chanfrado, pincel dual fiber para blush, pincel menorzinho que o de pó para passar iluminador, pincel 2 em 1 chanfrado para sobrancelha, pincel de esfumar e o pincel de depositar sombra. E agora algumas dicas na hora que você for comprar o seu pincel. A primeira delas é: não compre kit de pincel. Por mais que eles sejam lindos e que o preço pareça muito chamativo, a maioria dos kits de pincel tem diversos pincéis com o mesmo formato, porém de tamanho diferente. Aí você vai acabar usando 1 ou 2 pincéis daquele kit e o preço no final das contas não vai valer a pena. Outra dica é: se for comprar pela internet, busca a numeração do pincel para ver alguma foto ou em algum vídeo, para você ter certeza do tamanho. Por exemplo, o pincel de pó, que eu falei que tem tamanhos muito diferentes, o pincel de contorno, o pincel de blush também, que é o dual fiber, ele tem o pequenininho e tem o maior. Então tenta ver em alguma foto alguém segurando o pincel para você ter certeza que é o pincel certo que você está comprando. Pincéis são vendidos, geralmente vem escrito nele que ele é para um passo específico da maquiagem. Como eu falei para vocês, do pincel de blush, o pincel de contorno, que eles são vendidos para outra coisa, às vezes confunde muito. Então, às vezes você vai e pede um pincel para blush, por exemplo, e a vendedora pode te dar outro pincel. Então, quando você for comprar, tenta ver exatamente o formato, o tamanho e ver se é aquele pincel mesmo ou pelo nome dele, igual eu passei para vocês, pincel dual fiber, pincel chanfrado. Eles têm esse nome específico, então fica mais fácil na hora de comprar. Se você pedir um pincel para um passo da maquiagem, talvez venha o pincel errado ou um pincel que você nem conheça. Algumas marcas que têm pincéis muito bons, hoje em dia tem muita marca de maquiagem, pincel é uma coisa que não necessariamente você precisa comprar importado. 2 marcas muito boas nacionais têm pincéis muito bons e que duram muito. Você vai gastar pouco e ainda é um investimento, porque vai durar muito. Então são a Macrylan e a Ruby Rose, tem pincéis muito bons, de todos os tamanhos, acho que todos os pincéis eles têm. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Organiza os pincéis aí, já vê qual que você tem, qual que não tem. Se tiver faltando algum, como eu disse, a lista tá aqui na descrição do vídeo. Lá no blog tem a lista completa, inclusive já com os links para compra. Se tiver faltando algum aí na sua lista, você já pode comprar. Não deixe de seguir o canal, já curte o vídeo, já manda para sua amiga que tá perdida, não sabe qual pincel usar. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar, tá bom? Beijo, até mais!